O que temos visto ultimamente é um tratamento mais duro com relação aos devedores. Existe um princípio que rege as execuções, que é o da menor onerosidade do devedor. Mas aquela velha máxima, devo, não nego e pago quando puder, está cada vez mais difícil de ser utilizada pelos devedores. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que concordou com a penhora de um percentual de valores auferidos a títulos de prolabore por 2 sócios de uma empresa devedora. É sempre um grande desafio na prática compatibilizar os direitos do devedor com os interesses do credor. Quem tem direito de receber tem que ser protegido, mas quem deve tem que pagar desde que não fique à míngua com este pagamento. Por isso, nós temos o princípio que eu mencionei no início desse vídeo, que é o da menor onerosidade do devedor, e também nós temos aquela questão de alguns bens serem considerados impenhoráveis pelo legislador. Só que o que nós temos verificado na prática é a penhora de passaportes, penhoras de CNH, tudo isso visando compelir o devedor pagar o que deve. Existem alguns devedores que agem com extrema má fé e o ordenamento jurídico não pode proteger pessoas dessa forma. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca da penhora do prolabore. O que o TJ de São Paulo entendeu neste julgado é que é possível a penhora de um percentual de prolabore em caso excepcional, mesmo quanto a crédito sem natureza alimentar, mais limitada o percentual que não comprometa a sobrevivência digna dos devedores. Vamos analisar o caso concreto como de costume. Um banco ingressou com uma ação contra determinada empresa. Ganhou a ação e não estava conseguindo receber o que lhe era devido e reconhecido em sentença. Dessa forma, mas tentando novamente receber, o banco pediu a penhora de um percentual de prolabore. O banco já tinha tentado todos os meios, tentado localizar patrimônio, bens e não conseguiu. Sendo assim, o banco pediu esse percentual do prolabore. O percentual a ser descontado seria definido pelo administrador da empresa devedora. Os devedores, evidentemente, não concordaram com essa decisão e recorreram alegando justamente a impenhorabilidade de salário e o prolabore. Por quê? O prolabore ele é justamente uma remuneração paga pela empresa aos seus sócios. No entanto, o TJ de São Paulo não concordou com essa alegação. De acordo com o desembargador relator Lavínio Donizete Pacholão, embora a execução deva ser feita de maneira menos gravosa à parte devedora, também deverá atender os interesses do credor, nos termos previstos no artigo 797 do Código de Processo Civil. Vejamos o que determina esse artigo citado pelo desembargador. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Prosseguindo no julgado, o desembargador afirmou, abre aspas, muito embora a regra seja a impenhorabilidade dos vencimentos da pessoa física, pode haver a flexibilização da referida regra em casos excepcionais, como condição de não violar a existência digna do devedor e de sua família. E prosseguiu, abre aspas novamente. Assim, é possível, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Tal medida atende ao interesse geral,
tanto que o artigo 529, parágrafo 3º do Código de Processo Civil fixa limite à constrição, mesmo quando se cuida de crédito alimentar. Para finalizar, é importante fazer a seguinte observação. A penhora de prolabore, penhora de salário, é uma medida excepcional e deve ser avaliada em cada caso concreto. E essa observação que eu acabei de fazer, foi justamente feita pelo julgador. Abre aspas. Tem-se, assim, que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Evidente, o devedor não pode ficar à míngua no pagamento das suas dívidas, mas também o credor ele tem que receber o que é devido. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos 202, 91, 71, -36.2021.